1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o texto da nossa mensagem diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos ler todos juntos bem forte? Certamente para nós que somos salvos, o poder de Deus. O que a mensagem da cruz significa para você? Todos nós sabemos que o cristianismo, ele tem alguns sinais, e o principal deles é a cruz. Sabemos que o cristianismo, ele tem como fundamento Deus encarnado, e uma vez encarnado, por amor à humanidade, ele morre na cruz. Existem muitas coisas que transmitem sinais para nós. Exemplo, quando nós olhamos para os céus e vemos nuvens pesadas, isso nos dá uma mensagem, que significa o quê? Vai chover, não é assim? Você olha para aquele período da chuva, vê nuvens pesadas, não precisa muito de meteorologia, você diz assim, olha, vai chover hoje. Quando nós olhamos para as árvores e percebemos que as folhas estão começando a cair, isso nos dá uma mensagem, qual é? Está chegando o outono. As folhas caem, estão se preparando para a primavera, vão surgir novas folhas, novas flores. Falando um pouquinho de aquecimento global. O que significa o aquecimento global? A gente olha na televisão, as manchetes dos jornais, as informações falando que o planeta está aquecendo. Isso significa que nós estamos poluindo mais do que o planeta consegue absorver o gás carbônico que nós lançamos na atmosfera. Isso nos dá uma mensagem, precisamos cuidar da nossa terra, do nosso planeta, da nossa casa. Quando um casal não dialoga, quando falta diálogo no casamento, o que isso significa? O casal está passando por crise. Falta de diálogo no casamento é sinônimo de conflito, é sinônimo de problema, é sinônimo de crise. Ou seja, Deus poderia mudar completamente a história da humanidade sem a necessidade da cruz. Amém? Você concorda com isso? Deus poderia muito bem levar-nos com os nossos pecados perdoados de volta para o paraíso, de volta para a comunhão com Ele, sem a necessidade da cruz. Deus poderia mexer na nossa história sem a necessidade da cruz. Então, por que a encarnação? O que Deus queria nos falar? O que Deus quer nos falar quando Ele toma forma humana e vem ao mundo? Que mensagem que Deus quer nos passar quando Ele vai à morte e à morte de cruz? A morte de cruz naquela época era a pior morte. Era a morte reservada só para a pior casta de pessoas que existia. Os piores bandidos, as pessoas mais mau caráter, as pessoas que cometiam os piores crimes eram levados à cruz. E por que Deus, tendo tanto poder para fazer tudo na nossa história, nos levando de novo para Ele, perdoando os nossos pecados, aniquilando a nossa natureza pecaminosa, por que Ele permite a cruz? Qual que é a mensagem que Deus quer nos passar? Primeira mensagem que a cruz nos transmite: você precisa de um Salvador. Repita, eu preciso de um Salvador. Absolutamente ninguém pode chegar à presença de Deus por si só. Deus, Ele não apenas permitiu, dentro do seu projeto de criação, em nos criar o ser humano, homem e mulher, dentro da vontade permissiva de Deus, o ser humano peca, e aí Deus manifesta o seu amor, indo atrás de nós incessantemente. A humanidade, quando ela é colocada no jardim do Éden, Deus diz assim, não peque. Mas mesmo sendo Deus onisciente, sabendo que o ser humano pecou, Ele deixou o ser humano dentro daquele aspecto, no seu livre-arbítrio. E o ser humano, dentro do livre-arbítrio entre pecar e não pecar, ele escolheu pecar. E quando o ser humano peca, isso traz trágicas e sérias consequências na vida do ser humano. Tudo que nós fazemos aqui tem consequências.
Toda ação tem uma reação. E quando se fala em pecado, quando nós pensamos na consequência do pecado, ela vai existir, independente se o pecado ele é voluntário ou involuntário. Independente se o pecado ele é o resultado de uma ação ou simplesmente de uma natureza. Vai ter consequências. E a falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição, a falta de conformidade com a lei de Deus em ações, vai gerar consequência trágica na vida do ser humano. E a principal delas é o inferno. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E o ser humano, ele passa então, a partir do momento do pecado, a necessitar de uma intervenção de Deus, porque por si só, completamente contaminado, o ser humano não tem condições de voltar até Deus. O pecado, segundo Romanos capítulo 8, versículo 7, ele criou inimizade entre nós e Deus. Romanos 8, 7 diz assim: o penhor do pecado é a inimizade contra Deus. A partir do momento que você vive uma vida na prática do pecado, sem ter Jesus Cristo como seu intercessor, e para ter Jesus Cristo como seu intercessor, você precisa entregar a sua vida a Ele, você precisa se converter, você precisa passar a viver o projeto de Deus para a sua vida e não o seu próprio projeto. Se você não tomar essa atitude, então você se torna inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus não faz parte da aliança com Deus. Quem não faz parte da aliança com Deus não faz parte com o projeto eterno de viver eternamente num lugar chamado Nova Jerusalém. A cruz, então, ela nos ensina que nós precisamos de um Salvador. Não há nada que mantenha os ímpios fora do inferno por um só momento que não seja a manifestação da boa vontade e da graça e da misericórdia de Deus. Você jamais conseguiria ir até Deus se não for através de Jesus Cristo que morreu na cruz. Sem olhar para a cruz vazia, sabendo que ali morreu o Filho de Deus e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, você jamais se tornará íntimo de Deus. É por isso que Mateus diz que quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga. Agora você não precisa mais de intercessor, agora você tem Jesus Cristo como seu intercessor, assentado à direita de Deus. E ele diz que aquele que invocar será salvo. Aquele que invocar será salvo. E queridos, se tem alguém que quer que você viva completamente distante de Deus, se chamam demônios. Os demônios, eles espreitam os pecadores como leões famintos, procurando um momento para devorar. Porque o que o diabo mais quer é que a humanidade seja perdida. Eu já falei isso aqui em outra mensagem, que a teologia da prosperidade diz que o diabo quer roubar o seu carro, a sua casa, o seu dinheiro, a sua conta bancária, o seu avião, o seu barco. Não quer nada disso, não. A única coisa que você possui que é eterno é a sua alma. E é isso que o diabo quer roubar. O direito de você viver eternamente na presença de Deus. O direito de você viver eternamente o amor de Deus. E essa consequência da nossa distância de Deus, ela é pelo pecado. E a cruz nos ensina uma mensagem: nós precisamos de um Salvador. Nós, por nossos próprios meios, não conseguiremos alcançar a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 16, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, deixa eu ver se eu abro de novo aqui, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio do quê? Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Se existe uma maneira de destruir a inimizade que o pecado causa entre você e Deus, é a cruz. Aquilo que Cristo fez por você na cruz. Primeira mensagem que a cruz me dá
é que eu preciso de um Salvador. Nós estamos vivendo um momento da história em que a vontade humana, ela tem prevalecido. A teologia chama de antropocentrismo. O ser humano está no centro de tudo. O ser humano está no centro da vida, o ser humano está no centro da igreja, o ser humano está no centro do louvor, o ser humano está no centro dos cultos. E isso tem se tornado um câncer na igreja. Basta olhar a questão das músicas hoje, as músicas gospel. A que mais faz sucesso é aquela que fala que você vai ganhar, que você vai ter, que você tem poder, que você vai vencer, que você vai conquistar, não é? Olha a música aí, aquela música que fala que como é que é? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, né? As pessoas choram cantando essa música. Eu sou um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí trai o marido, trai a esposa, aí mente, aí fala mal do seu semelhante. Que espelho que é esse? Mas sabe por que vende? Porque reflete a realidade nossa, do ser humano que não quer viver para Deus, mas quer que Deus viva para eles. E nós estamos deixando o diabo estar conseguindo cegar a igreja da nossa geração, que está perdendo a expectativa, a perspectiva de que nós precisamos de um Salvador. Queridos, a única maneira de você ir até Cristo, até Deus, é Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. E não há outra maneira de você ir até Deus se você não entregar a sua vida a Ele. Só Jesus pode te salvar das trágicas consequências do pecado. Efésios diz isso. Só Jesus pode te reconciliar com Deus. Só Jesus pode quebrar a inimizade que há entre você, pecador, e Deus Santo. A partir da cruz, Deus não olha mais para você como pecador, mas Deus olha para você como alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. A partir da cruz do Calvário, Deus não olha mais para você, mas Ele olha para Jesus. Porque a partir da cruz, Jesus Cristo se coloca entre você e Deus. Primeira mensagem que a cruz me dá: eu preciso de um Salvador. Segunda mensagem que a cruz me dá: o inferno está muito próximo de mim. Diga: o inferno está muito próximo de mim. A única certeza que você tem, Perim, é que você vai morrer. Viu, Jurandir? A única certeza que você tem é que você vai morrer. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. E em breve. Agora, é engraçado, por que vamos morrer em breve? Adão, segundo a Bíblia, viveu 800 anos, PC. Sete, filho de Adão, morreu com 912 anos. A Bíblia diz que no fim dos tempos, nós vamos chegar a 80, 90, e ainda assim, vai ser canseiro e enfado. Segundo os cientistas mais otimistas, tendo uma qualidade de vida, uma boa alimentação, você pode chegar até 100, 110, na melhor das hipóteses. Por que nós não morremos com 800 anos? Por que não chegamos a 912? Porque o pecado ele vai destruindo a nossa capacidade de sobreviver às intempéries. O pecado ele vai nos degradando. O pecado vai nos destruindo. Estava assistindo um vídeo hoje à tarde com a minha esposa, de um cientista falando sobre o refrigerante. Você que gosta de refrigerante deve assistir aquele vídeo. Falando sobre a manteiga, a margarina. A margarina. Né? O quanto o refrigerante é cancerígeno. E engraçado, aí a gente lembrou de um episódio, eu fui pregar certa vez numa igreja no interior de São Paulo, na divisa com o Paraná, em Cajati. E um membro da igreja trabalhava numa fábrica de refrigerante, e ele falou o nome do ácido que eles colocam no refrigerante lá, ele falou assim: pastor, é altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno. E aí eu fiz aquela pergunta besta, né? Eu falei: o irmão bebe refrigerante? Ele falou: não, desde que eu comecei a trabalhar nessa fábrica, nunca mais bebi. Não é só refrigerante a margarina, não, tem outras coisas. Ou seja, quanto mais o tempo vai passando, nós vamos fazendo aquilo que é bom para nós, para o nosso paladar, para o nosso gosto, deixando de lado aquilo que realmente contribui para uma saúde. E a única certeza que temos é que vamos morrer, porque essa é a consequência do pecado.
A Bíblia fala de 3 tipos de morte como consequência do pecado. A morte física. Você vai morrer, vai para o caixão e vai ser sepultado, vai voltar a ser pó. Segundo tipo de morte que a Bíblia fala, a morte espiritual. A pessoa anda, trabalha, é viva, come, dorme, estuda, mas espiritualmente longe de Deus, ela está morta nos seus delitos e pecados. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte eterna. Após o juízo final, ou aqueles que morrem sem Jesus, já fecham os seus olhos aqui e abrem no inferno. Lembra daquele cidadão rico que não queria compromisso com Deus? Morreu aqui no inferno, em tormentos. Ele olhou do outro lado e viu Deus e Lázaro no seu seio. E aí lá ele sentia o fogo queimando, ele sentiu o sofrimento do inferno. Ele falou: pai Abraão, peça a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua. Lá no inferno ele se lembrou dos seus irmãos, falou: Deus, manda Lázaro lá em casa, eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para esse lugar. E após o juízo final, os que estão no inferno vão para um lugar chamado lago que arde com fogo e enxofre, eternamente longe de Deus. 3 tipos de morte. Queridos, essa é a única certeza que temos. Romanos capítulo 6, 23 diz: porque o salário, porque a paga, porque a contribuição, porque o merecimento de um pecador é a morte. É a morte. O inferno é o lugar do sofrimento da alma. O lago que arde com fogo e enxofre é o lugar do sofrimento do corpo eternamente. O maior risco que nós, seres humanos e cristãos, corremos na nossa geração é de não sentirmos o calor do inferno debaixo dos nossos pés. Porque quanto menos sentimos o calor do fogo do inferno debaixo dos nossos pés, menos nos preocupamos em ter a nossa vida diante de Deus para morrermos e abrirmos os olhos na presença do Senhor. Nós estamos nos acostumando com o pecado. E o pecado é como um cheiro. Quem aqui tem chulé? Levanta a mão. Ninguém tem, né? Quem aqui tem CC? Levanta a mão. Ninguém tem. A questão não é que você não tenha. A questão às vezes é que você já se acostumou com esse cheiro. Chega para uma pessoa e fala assim: rapaz, mas que chulé terrível. Aí fala: não tem chulé não. Nunca senti. É porque o nariz dele, as células olfativas dele já se acostumaram com aquele cheiro. Vamos pensar para o lado positivo. Essa semana agora vai lá na Boticário. Chega lá e pergunta para as meninas que trabalham na Boticário se elas sentem aquele cheiro gostoso. Boticário é cheirosa, não é? Quem aqui já foi na Boticário? É cheirosa ou não é? Pergunta para elas. Não sente, por quê? Porque já se acostumaram com aquele cheiro. Sabe quando você compra aquele perfume? Você viu a pessoa usando, falou: não, vou comprar um igual porque é cheiroso demais. Aí daqui a 6 meses você fala assim: meu perfume ainda está estragado porque eu não sinto mais o cheiro dele. É porque você já se acostumou com o cheiro. O pecado é como o cheiro. O problema é quando nós nos acostumamos com ele ao ponto de não sentirmos mais que o inferno está se aproximando de nós. E a cruz, ela nos mostra que o inferno está próximo de nós. Quando nós nos acostumamos, conforme Lucas 12, 20, a história do rico e Lázaro, então nós deixamos de olhar para Cristo. Quando nós nos acostumamos com o calor do inferno, nós deixamos de ver o fim da estrada chegando. Quando nós nos acostumamos com o calor do inferno, nós deixamos de perceber o cheiro da morte. E aí, para muitas pessoas, a morte chega sem ela perceber que o caminho que ela trilhou nessa terra foi o caminho da condenação. O inferno é um lugar de merecimento do pecador. Se você tiver coragem, diga comigo: eu mereço o inferno. Misericórdia, né? O pecador merece o inferno. Vamos repetir a frase: eu mereço o inferno. Querido, começa a colocar isso no seu coração. Porque a hora que você achar que você merece o céu, você deixa de buscar Deus. Você não merece nada de Deus. Você não merece uma gota da misericórdia de Deus. O que nós, seres humanos pecadores, merecemos é o fogo do inferno. Mas
Repita comigo, a cruz é o lugar da graça de Deus. Amém? Então pronto, então resolveu. Eu mereço o inferno, mas a cruz é o lugar da manifestação da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Daniel fica louco quando eu bato palma assim, né? Sai tudo lá. É isso, queridos. A cruz vai nos mostrar que Deus nos ama de forma grandiosa. É o que eu vou falar em seguida. Mas você precisa sentir o calor do inferno para que você não tire os seus olhos da cruz. Os cristãos da nossa geração estão brincando de serem cristãos, estão brincando de ir à igreja, estão brincando de orar e de ler a Bíblia. Cristãos sem compromisso, queridos, precisamos cair de joelhos aos pés da cruz. Precisamos olhar para Jesus, precisamos nos render a Ele. Caso contrário, a morte vai chegar sem que a gente perceba e vamos abrir os olhos do inferno como foi com o rico. E aí é tarde demais, aí não tem mais jeito. Quando o rico se arrependeu, Deus disse: filho, não tem mais jeito. Você escolheu a sua vida, você viveu do jeito que quis, agora não tem mais como mudar. Ele está lá até hoje. E você vai conhecer esse rico um dia no juízo final. Porque no juízo final ele vai ouvir a sentença do livro da vida. Você viveu do jeito que você quis. A cruz nos ensina que o inferno está próximo de nós. Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça de Deus. Diga, graça de Deus. Isso é salvação. Não merecimento. É graça. E isso nos leva a um terceiro significado da cruz. Diga, Deus me ama incondicionalmente. Eu mereço o pecado, eu mereço o inferno, eu mereço a transgressão, eu mereço tudo de ruim nessa terra. Mas Cristo, quando morre na cruz do Calvário, Ele me mostra o quanto Deus me ama, o quanto Deus se importa comigo. Não há, frase de Jonathan Edwards, não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, senão a mera e boa vontade de Deus. Sabe por que você é salvo? Sabe por que você tem possibilidade da salvação? Sabe por que é possível que você vá para o céu? Porque Deus te ama. Porque Deus... Vamos mudar um pouquinho o texto, igual o Shin. Diga comigo, porque Deus me amou de uma maneira tão grandiosa, que deu seu único filho para morrer na cruz em meu lugar e me levar para a presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. É o amor de Deus, meus queridos. Nós não merecemos nada. É a misericórdia de Deus. O amor, ele é a essência de Deus. Quando Ele te cria, Ele não tinha obrigação de te fazer e Ele te fez. A sua vida é a máxima manifestação do amor de Deus. Aí você peca e foge de Deus, e aí Deus, Ele te regenera através de Cristo na cruz do Calvário. Aí Ele manda o seu Espírito Santo como manifestação do seu cuidado, para te convencer, para te ouvir, fazer você ouvir essa palavra hoje e fazer você mudar de vida. Fazer você acreditar que Deus te ama ao ponto de criar você, de mandar o seu filho morrer na cruz por você, de derramar o seu Espírito Santo por você, de te trazer nessa igreja e fazer você ouvir essa pregação, para que você volte para casa e tenha uma semana diferente na presença de Deus. Deus te ama. O amor é a essência de Deus. A cruz é a máxima expressão do amor de Deus por você. Gênesis 3,15, proto-evangelho, porque da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. O diabo não prevalece onde prevalece o amor de Deus. O diabo não tem poder para levar para o inferno uma vida que foi marcada pelo sangue do Cordeiro. Lembra do Egito? Deus falou assim para Moisés: fala para o povo matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Pega esse cordeiro, vocês vão comer durante a noite. Pega o sangue dele, passa no umbral da porta da casa, porque eu vou mandar um anjo da morte, e esse anjo ele vai causar desgraça na vida das famílias.
Esse anjo vai matar os filhos das pessoas que não tiveram a marca do Cordeiro. Esse anjo vai causar destruição na vida das famílias. Mas na casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro, ele não tem autorização para entrar e não entrou. Por quê? Porque Deus não autorizou. Quem tem a marca do Cordeiro, o diabo passa longe. Certa vez lá em Curitiba, naquela igreja, fizeram uma macumba na frente da igreja. Uma mandala na entrada do estacionamento. E aí os diáconos, isso de sábado para domingo, os diáconos chegaram para mim e falaram: pastor, o senhor quer que a gente pinta a calçada agora antes do culto? Eu falei: não, deixa aí. Deixa aí para os membros da igreja verem e para quem fez a macumba ver que macumba não pega na vida de quem tem a marca do Cordeiro. Glória a Deus. Faça quantas macumbas fizer, eu falei no culto. Faça quantas macumbas quiser. Eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo de serviço de mesa branca, mesa preta, mesa roxa, mesa amarela. Isso é coisa de flamenguista, né? Branca, né? Faça o que quiser. Eu tenho a marca do Cordeiro. Se você tem a marca do Cordeiro, você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que temer o diabo. Agora, se você não tem a marca do Cordeiro, se você não entregou a vida para Jesus, você tem que correr de galinha preta, cachaça, vela acesa, você tem que correr de tudo. Esses dias me mandaram uma mensagem: pastor, maldição hereditária tem? Eu falei: tem. E quebra de maldição, como é que faz? Eu falei: entrega a vida para Jesus, é a única maneira. Porque eu já ouvi esse negócio de oração forte. Já ouviu falar oração forte? Vem aqui que nós vamos fazer uma oração forte. Eu não sei, de repente existe alguma marreta com nome de oração? Existe algum motor de caminhonete com nome de oração? Motor lá de... Quantos cavalos tem caminhonete? 500 cavalos? É. Aí você coloca oração, uma oração forte, 500 cavalos de potência, né? Quebra de maldição só acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. A única força para quebrar qualquer maldição se chama sangue do Cordeiro. Queridos, Jesus te ama incondicionalmente e a cruz é a maior expressão do amor de Deus por você. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é a máxima manifestação do amor de Deus por você. Não tente entender esse amor. Você foge de Deus e Ele vem atrás de você. Você peca contra Ele e Ele te perdoa. Você renega Ele e Ele te ama. E aí na hora que você fala que Deus não existe, Ele manda alguém para pregar o Evangelho para você. Você nunca vai entender o amor de Deus. Então não entenda, apenas entregue a sua vida a Jesus. Essa é a mensagem da cruz, meus queridos. Quando você entender a dimensão do amor de Deus por você, entregando a sua vida a Ele, isso vai ser resposta de que realmente você está começando a perceber o quanto Deus te ama. Você não vai demonstrar o seu amor a Deus dando o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro que você tem para Deus. Você vai demonstrar que você está entendendo o amor de Deus quando você entrega a sua vida para Ele. Você não sabe o que é amor. Dessa forma como Deus fala, a gente não sabe. A gente peca, a gente foge de Deus, a gente nega a Deus e Ele continua a amar. Ele continua a nos amar. Só um amor inexplicável levaria alguém a morrer na cruz por pessoas que não merecem. Semana que vem nós vamos continuar nessa mensagem. Baixe sua cabeça. Talvez está faltando você entregar sua vida a Jesus. Talvez está faltando você entender a dimensão do amor de Deus. Talvez você olhe para a cruz apenas como um souvenir, apenas como uma ferramenta de madeira. A cruz te ensina hoje que você precisa de um Salvador, que o inferno está próximo de você e que Deus te ama incondicionalmente. O que você vai fazer diante disso? O que você vai fazer? Eu te desafio a entregar a sua vida hoje a Jesus. Se você viveu até hoje um cristianismo mais ou menos, comece a olhar para a cruz, para que você mude a sua vida cristã. Se você veio à igreja hoje e não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje.
Deus te ama incondicionalmente. O inferno está muito perto de você. E você precisa de um Salvador. É a única maneira de você ir até Jesus. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora, em nome de Jesus.